Vocês só fiquem acompanhando aí, meditando no que nós vamos ler. Diz assim: E vinde, e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Tira o grave, filho. Está assim já? Então tira um pouco de agudo. É aqui? Amém. Vamos começar de novo. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Aleluia! Aí depois, versículo 3: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Versículo 6: Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocausto. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia. Deus aqui estava tratando com um povo difícil. Nós sempre falamos isso, que o povo de Israel era um povo difícil. Um povo que muitas vezes entristecia Deus, porque Deus fazia tanto por eles, mas eles não sabiam como agradar a Deus verdadeiramente. Era um povo que Deus procurava abençoar sempre, procurava estar sempre com eles ali, ajudando eles a seguir, a caminhar uma caminhada difícil. Eles moravam numa região difícil, até de caminhar, né? E a época também era uma época difícil. E Deus ajudava eles a vencer as dificuldades do dia a dia. Era um povo que Deus caminhava com eles. Nós vemos a história lá, quando eles caminhavam ali no deserto, que Deus os guiava de dia, e os guiava de dia através da nuvem, e de noite os aquecia com fogo. Então era um Deus que protegia e guardava o seu povo, que cuidava deles, fazia com que eles fossem estivessem sempre sendo abençoados, né? Fossem sempre abençoados por Deus. Tanto é verdade que os povos da redondeza tinham temor de Israel. Eles temiam o povo de Israel, porque era um povo que Deus realmente estendia as mãos e abençoava. Deus que dava vitórias a eles, onde a vitória era impossível aos olhos dos povos. A vitória daquele povo era impossível, mas Deus dava vitória para eles. Deus fazia grandes milagres na vida daquele povo, mas eles continuavam sendo um povo difícil. E nessa época aqui, o povo já vinha de um tempo difícil, onde Deus deixou eles passando umas lutas aí, passando umas dificuldades, mas eles não reconheciam que na realidade o que eles estavam passando era fruto da sua desobediência, da sua falta de seguir aquilo que Deus mandava. Eles achavam que Deus era o culpado por tudo aquilo que eles estavam passando, pelas dificuldades que eles estavam passando, pelos problemas que eles estavam enfrentando, embora Deus estivesse já tirando eles do cativeiro, tirando eles das suas dificuldades e lutas. Mas eles ainda tinham lá alguns problemas, e eles achavam que Deus era o culpado disso.
que isso quer dizer para nós? Quer dizer para nós que muitas vezes nós culpamos Deus pelos nossos próprios erros. Nós erramos, nós falhamos, nós não obedecemos e depois achamos que Deus é o culpado. Que Deus que não tá mais conosco, não está nos abençoando, não está nos vendo, né? E na realidade não é bem assim. Deus permite que nós passamos por lutas ou dificuldades, mas na maioria das vezes o culpado dessas lutas e dificuldades somos nós mesmos. Verdade. Nós é que provocamos certas situações na nossa vida. Eu costumo dizer que a gente planta certas árvores na nossa vida e depois é obrigado a comer os frutos dela. Fazer o quê, né? Se tivesse plantado uma árvore boa, comia um fruto bom, mas a gente planta uma árvore que não é muito boa, aí tem que comer o fruto que ela der, paciência. Porque foi o que nós plantamos. E esse povo aqui era mais ou menos essa situação. Eles tinham esse problema de fazer as coisas, desobedecer a Deus, não seguir as regras de Deus, não seguir as normas que Deus estabelecia. E Deus era obrigado muitas vezes a deixar que eles passassem pelas dificuldades. Se você ler a história desse povo, você vai ver muitas vezes que eles estavam em cima e por desobediência eles desciam lá embaixo novamente. Era um povo que parecia uma montanha-russa, né? Uma hora está lá em cima, outra hora desce que nem uma bala para baixo. Daí um pouquinho, sobe lá para cima. Quem já andou de montanha-russa sabe do que eu estou falando, tá? É lá em cima e lá embaixo. E a descida é angustiante, viu? A subida até que é tranquila, mas a descida é angustiante, viu? E aquele povo não tinha os cuidados e as suas descidas normalmente eram muito angustiantes. Era cativeiro, era luta, era perseguição, a coisa era meio estreita. Bom, mas vamos aí entrar no que o Senhor está falando aqui. Bom, então o povo culpava a Deus e achava que Deus era culpado pelas suas dificuldades. Aí Deus começa a falar com eles dizendo assim, ó: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, e depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus aqui começa a falar com o povo que a respeito já do que viria no futuro para eles. Que tudo que estava acontecendo, Deus estava permitindo, mas que Deus, se eles se achegassem, se eles viessem a Deus, Deus iria consertar toda a situação em que eles estavam vivendo. Como eu disse, era um povo difícil, era um povo que não gostava muito de ser mandado, né? De obedecer ordens e de obedecer regras. Eles gostavam de viver aquela vida deles. Eles viviam muitas vezes fazendo as coisas achando que estavam fazendo tudo certinho, mas Deus, aleluia, não era aquilo que Deus tinha de propósito, é aquilo que Deus tinha preparado para eles. Deus queria mais deles, Deus esperava mais deles. E o que acontece na nossa vida é exatamente igual. Deus, Ele tem planos na nossa vida, nós falamos isso no começo. É um Deus de propósitos, um Deus de planos, e Deus tem planos nas nossas vidas. Ele quer que nós procuremos andar e caminhar conforme o seu propósito, para que Ele possa, na nossa vida, fazer tudo aquilo que está dentro do seu propósito. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A vontade dele é que Ele possa sempre estar abençoando a nossa vida e nos dando aquilo que está, aleluia, preparado para nós. Aleluia, Jesus. Muitas lutas, lógico que as lutas virão. Porque Jesus disse, nesse mundo tereis aflição. Isso a gente não pode ser tão irresponsável de dizer que nada mais vai acontecer. Tá? Isso é uma irresponsabilidade dizer que se tiver com Jesus, nada mais de errado vai acontecer na nossa vida. Nada mais de luta vai sobrevir sobre a nossa vida. Se falarmos isso, é uma irresponsabilidade. Porque o próprio Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. Ele não disse que seria fácil.
Ele não disse que a partir do momento que você estivesse com ele, nada mais de mal iria acontecer na sua vida. O próprio Jesus foi perseguido. Não é verdade? Não, ele mesmo não foi perseguido? E por que nós, que somos muito menores do que Jesus, não passaremos por dificuldades e por lutas? Então, a primeira parte do texto aqui, ele fala sobre isso. Ele fala: se achegue a mim. Porque o que está quebrado, eu ligo. O que está despedaçado, eu conserto. Glória a Deus. Viu? Se ligar a mim, eu dou um jeito nessa situação. Mas tem que se ligar a mim. E aí, na sequência, ele continua falando com o povo. E continua, de uma certa forma, os repreendendo. Mas, quando ele chega no versículo 5 e 6, ele fala assim, ó: por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aleluia, Jesus. Glória, glória. Aquele povo achava que lá no templo, oferecer os holocaustos, oferecer os sacrifícios deles, resolvia todo o seu problema diante de Deus. Mas não queria fazer a vontade de Deus. Não queria andar conforme o propósito de Deus. Eles achavam que havia uma forma, vamos dizer em outras palavras, de ir lá e comprar ou pagar tudo aquilo de errado que haviam feito na sua trajetória. Eles iam lá e sacrificavam e achavam que tudo a partir dali estava resolvido. Só que não estava. Não era disso que Deus queria. Deus não queria uma multidão de sacrifício. Ele queria que o povo obedecesse, que o povo conhecesse a Deus de verdade, pois eles não conheciam a Deus. Porque os propósitos de Deus eram diferentes daquilo que eles achavam. Por quê? Falta de conhecimento de Deus, falta de intimidade com Deus. Eles não tinham intimidade com Deus. Aí você vai dizer, mas por que o senhor está falando isso? Que eles não tinham intimidade. Por quê? Lá atrás, quando Deus queria falar com aquele povo, falou para Moisés reunir o povo, que Deus ia falar com o povo. E o Deus começou a falar. Só que Deus é o Todo-Poderoso. A voz de Deus treme os alicerces da nossa vida. Glória a Viu? Deus. E quando Deus começou a falar, o povo ficou com medo da voz de Deus. E falou para Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, vai você lá conversar com Deus, que nós fica aqui. Eles não quiseram ter intimidade com Deus. Eles mandaram que Moisés fosse lá ter intimidade com Deus e pegar tudo aquilo que Deus tinha para eles e trazer como se fosse um mensageiro, porque eles não queriam ter intimidade com Deus. Eles não queriam conhecer a Deus verdadeiramente. Porque quem conhece a Deus verdadeiramente sabe quem é e os propósitos do Deus que ele conhece. Eu costumo dizer que eu conheço o Deus que eu sirvo. Aleluia. Glória a Deus. Eu conheço ele. Aleluia. Eu não tenho medo de intimidade com ele, não. Glória a Viu? Deus. Mesmo que essa intimidade não seja muito mansa para o meu lado, não. Mas se for para Deus me dar uma sacoalhada, sacoalhar a base da minha figueira aí para ver os figos cair, eu deixo ele sacoalhar. Eu vou lá e falo: sacoalha aí que eu estou precisando de sacoalha, então sacoalha. Viu? É isso, é ter intimidade com Deus. É estar pronto para receber as bênçãos que Deus deu para a nossa vida, mas também a ponto de receber, aleluia, as correções que Deus tem para fazer sobre nós. É verdade, Jesus. Aleluia. Se nós estivéssemos andando direitinho, Deus não precisava nos corrigir. Viu? Aliás, se nós fôssemos santos já, não estávamos nem aqui. É Viu? verdade, Jesus. E Deus, nesse versículo 6, ele fala: olha, eu não quero sacrifício. Eu quero misericórdia. Eu quero conhecimento, que vocês me conheçam de verdade.
Eu não quero que vocês fiquem agindo como se fosse um ritual para mim, achando que está resolvendo tudo. Eu não quero um ritual, eu quero que vocês me obedeçam. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Glória a Deus. Deus, Ele quer obediência de nós, Ele quer que nós sigamos os seus propósitos, os seus ensinamentos, aleluia, conforme a vontade dEle. E não conforme aquilo que nós achamos que é a vontade dEle. Glória a Deus. Deus não chamou você para ter opiniões a respeito dele. Ele chamou você para obedecer, Glória a Deus. para seguir a sua vontade, para fazer a sua vontade. E como que você vai saber qual que é a sua vontade? Qual é a vontade de Deus? É procurando ter intimidade com Deus. Aleluia, É Jesus. procurando, aleluia, se aproximar de Deus a cada dia mais. Glória a Deus. Jesus. A Bíblia diz que nós temos que morrer para que Cristo nasça na nossa vida. Para que Ele cresça na nossa vida, nós temos que morrer. E muitas vezes